Aqui em Atos capítulo 1, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, amém? Lucas não era um apóstolo, ele era médico, mas era discípulo do Senhor Jesus. E ele escreve aqui para um homem chamado Teófilo. Ele escreve o livro de Atos para narrar os atos dos apóstolos a este homem chamado Teófilo. Está aí no primeiro versículo, prólogo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, perdão, não Atos, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, amém? Então, ele escreve o Evangelho de Lucas, e ele diz, qual o propósito dele ter escrito isso? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Amém? Chamo a atenção de vocês para essa ordem. Escrevi o Evangelho de Lucas. Amém? Lucas está dizendo, escrevi o Evangelho, que acabou levando o meu nome, para narrar tudo o que Jesus fez e tudo aquilo que ele ensinou. Amém? Então, não ao contrário. Não ao contrário. E essa ordem aqui é intencional. Essa ordem aqui faz toda a diferença. Amém? Porque é assim que acontece na proclamação do Evangelho do Reino. Assim que acontece na proclamação ou na pregação do Evangelho do Reino do Senhor. De que forma? Primeiro nós fazemos, depois nós ensinamos aquilo que fazemos. Estão comigo? Primeiro você vive aquilo. Veja que Lucas está dizendo que ele começou, que ele relatou todas as coisas que Jesus começou o quê? A fazer. E depois o quê? A ensinar. Então Jesus sempre fez e depois ensinou aquilo que ele estava fazendo. O significado daquilo. Por que ele fazia aquilo? Então, sempre Jesus demonstrou o Evangelho. Ele veio para anunciar as boas novas, sim ou não? Ele veio para proclamar o Evangelho. E de que forma ele proclamou o Evangelho? Demonstrando, fazendo isto. E aquilo que ele fazia, depois então ele ensinava. Por que ele fazia isso? Por que ele fazia dessa forma? Qual o sentido disso? Qual o significado disso? Qual a importância disso? Quantos estão comigo, digam amém. Amém. Então veja, esta é a ordem. Primeiro fazer, trazer uma demonstração, e depois nós ensinamos por que nós estamos fazendo aquilo. Por que fazemos dessa forma? Importante. E agora sim, no versículo 8, ainda respondendo às perguntas dos seus discípulos, diz, mas recebereis poder, aleluias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja, o processo da restauração do reino de Deus levaria tempo, amém? Lembra do que eu falei da trinca no lago congelado? Irreversível, não tem mais volta. O que está começando aqui é irreversível, não tem mais volta, e está destinado a encher toda a terra. Amém? E aí ele está dizendo, mas recebereis poder, diga comigo, poder. Que poder? Poder desse reino eterno, poder desse reino celestial, poder da própria pessoa do Espírito Santo. Mas agora o Senhor está dizendo, o poder do Espírito Santo vai envolver a tua vida, o poder do Espírito Santo vai estar na sua vida, e através do poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Pega essa. Diga comigo, testemunhas.
Então não são só os pregadores, não são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, tão somente, são todos aqueles que receberam a presença e o poder do Espírito Santo em suas vidas. E por que o Espírito Santo está aí, amado? Porque o poder do Espírito Santo é dado à minha vida, é dado à sua vida, para nós simplesmente realizarmos milagres e fazermos curas e operarmos maravilhas. Sim, com certeza isso é parte, mas o mais importante e fundamental é que o poder do Espírito Santo está nas nossas vidas para nos levar a um processo de transformação profunda, para que eu e você possamos ser testemunhas e não apenas dar testemunho. O poder do Espírito Santo transformou o caráter desses homens. O poder do Espírito Santo transformou a própria natureza desses homens, amém? De oscilantes, de vacilantes, a homens intrépidos que agora se levantavam contra leões, contra reinos, contra toda a adversidade, com a autoridade dos céus em suas vidas. Então observe que os milagres que eles realizavam, que as curas que eles operavam no poder do nome de Jesus, e tantas outras maravilhas que nós podemos presenciar no livro de Atos, são simplesmente subjacentes, amém? Ao maior milagre que ocorreu, que foi exatamente a transformação do caráter desses homens. Para se transformarem em uma então você não dá somente testemunho, há lugar para darmos testemunho, mas o que o Senhor está dizendo é que através do poder do Espírito Santo, todo cristão se tornaria uma testemunha, uma prova, uma evidência do reino de Deus aqui na terra, por causa do poder transformacional do reino, da pregação do Evangelho, do reino de Deus.